De Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, dar o seu like e ativar as notificações. O nosso assunto é o assunto genuíno das Escrituras Sagradas. Trazemos aqui uma análise bíblico coerente e honesto com os textos bíblicos. E nesse dia de hoje vamos gravar um vídeo sobre o tema: nós somos uma alma ou nós temos uma alma? Irmãos, o Velho Testamento, os escritores do Velho Testamento, eles não tinham o mesmo entendimento desse assunto como os escritores do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento se trata da revelação progressiva. O que é a revelação progressiva? É uma revelação que estava se desenvolvendo. Ela era como uma sombra, e ela apontava para Cristo. Só em Cristo que esta revelação ela chegou no ápice da completude da profecia, que ela se completou, chegou à sua completude em Cristo, que veio instituir o Novo Testamento, uma nova aliança, e ele era a revelação que os profetas falaram, todas as revelações, ela apontava para ele. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, quando se fala da alma, ela tem um campo semântico muito grande, Nós chamamos de expressão polissêmica. O que é expressão polissêmica? É uma palavra que tem muitos significados, ou vários significados. Então, irmãos, esta expressão alma, ela significa ser vivo, significa vida, significa sangue e significa pessoa. Ali até animal, quando morria, chamado, a alma do animal saiu do corpo. Os irmãos veem que não tinha uma visão definida sobre o que é alma. Então, quando nós lemos aqui, vamos ler aqui, um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 4 ao 5. Vamos ver um assunto aqui. Muitos testemunhas de Jeová e adventistas, eles usam desse texto para dizer que a alma morre, que a alma dorme. É um texto usado por eles. Mas quando nós lemos o livro de Eclesiastes, nós vemos que não significa a alma como ser imortal, que é falado no Novo Testamento. Vamos ver aqui, Eclesiastes, capítulo 9.
do verso 4 ao 5. Vamos ver aqui. Eclesiastes. Vamos ver o que diz a Escritura. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja pereceram, e já não tem parte alguma deste século em coisa alguma do que faz debaixo do sol. Então, aqui eles defendem que aqui está falando de um texto que a alma morre e não tem jamais recompensa. Quando nós lemos Eclesiastes, irmão, Eclesiastes é um livro que o escritor fala da sua perspectiva debaixo do sol. Não é uma perspectiva além túmulo, além morte. É de uma perspectiva do homem debaixo do sol. O livro de Eclesiastes, desde o capítulo 1 até o capítulo 12, a perspectiva é do homem vivendo na terra. Agora, quando fala da alma que a pessoa morre, não tem jamais recompensa, ficou entregue ao esquecimento, é uma perspectiva debaixo do sol, não além túmulo. Então, para nós entender como os escritores do Novo Testamento tratam desse assunto, então nós vamos ler alguns textos que estão escritos. E o primeiro texto é em Mateus 10 e 28. É o próprio Cristo falando. Aqui ele define se nós somos uma alma ou se nós temos uma alma. Aqui é o próprio Cristo falando. Por que, irmão, trago esse assunto aqui? Porque esse assunto é um assunto muito contraditório abordado dentro da congregação, até pelo próprio ministério. Como eles não examinam a Bíblia, lê a Bíblia aleatoriamente, então fala-se o que quer. Mas aqui nós vamos mostrar a Bíblia, a Escritura Sagrada, que não existe sono da alma, irmão. Nas Escrituras não existe. Existe sono do corpo. Então vamos ver aqui em Mateus 10 e 28, aqui é o próprio Cristo falando. Ele fala aqui, não pode, o homem tem poder de matar o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Vamos ver aqui o que é que o próprio Cristo fala aqui, ó. E não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, temei antes aqueles que podem fazer perecer do inferno, tanto inferno, a alma e o corpo. Então vamos ler, entender essa expressão. Irmãos, por que não pode matar a alma? Porque a alma é um ser imortal que temos dentro de nós. Agora, na parte B do versículo, os adventistas, testemunho de Jeová, fala que a alma morre,
que ela vai perecer. Só que o verbo grego aí, para perecer, é o mesmo verbo que é usado ali no Novo Testamento de uma ovelha que se perdeu. A ovelha, ali ela se perdeu, mas ela não foi aniquilada, irmão. Ali ela não foi aniquilada. Então, a expressão perecer é igual a expressão de um carro que bate e destrói ele. O que é que sobra? Sobrou a carcaça. Mas ele não desapareceu. Então, irmão, quando a Bíblia usa para falar sobre o castigo eterno, o mesmo verbo que usa para a vida eterna é o mesmo verbo que usa para a condenação eterna. Porque ali é um sofrimento sem fim eterno. E a vida eterna também é uma expressão sem fim. E tem outros textos no Novo Testamento que, quando vai se referir à eternidade, se usa também esse mesmo adjetivo, que enfatiza a perdição eterna. Então, irmãos, veja bem o que é que os adventistas falam. Então, se a alma ela vai perecer do inferno, agora eu pergunto, quando o corpo, a pessoa morre, então só vai ter o inferno depois da ressurreição. Então, aonde fica essa alma? Aonde essa alma vai perecer? Porque ela vai perecer só no inferno. E antes de perecer, aonde é que fica essa alma? Nenhum deles tem um texto, nenhum deles tem um texto para falar onde fica essa alma. Porque o Senhor Jesus falou aqui que vai perecer do inferno. Então, será que tem duas aniquilações? Então você vê que é um espantalho que eles constroem. Então, se a alma vai perecer do inferno, é um único texto que fala na Bíblia, é o próprio Cristo que fala. Se ela vai perecer do inferno, o inferno é só depois da ressurreição. E aonde fica essa alma antes de perecer? Aonde é que ela fica? Então, será que tem duas aniquilações? Então você vê que eles é uma verdadeira falácia. Falácia. Agora, irmãos, vamos ver como o nosso corpo é constituído de três partes. Corpo, alma e espírito. Aqui vamos apresentar aqui o texto de Hebreus. Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 4. Capítulo 4, do verso 12, 13, 14. Vamos ver. Abre ele na sua Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas, das médulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma coberta diante dele, ante todas as coisas estão nuas, aos olhos daquele que temos de tratar. Então, a própria Bíblia fala que nós temos três componentes: corpo, alma e espírito. Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo falando: seja santificado nosso corpo, alma
e espírito, mostrando que nós temos três componentes. Agora vamos, outro texto aqui. Vamos ver Apocalipse. Apocalipse é do capítulo, vamos ver aqui, o capítulo 20, do verso 4. E diz assim: vi trono e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram nem a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em as suas testas, nem as suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que apresentando as almas reinando nos céus. Depois nós vamos explicar o que significa essa parte. Aqui está falando antes da vinda de Cristo. Antes da segunda vinda de Cristo, que apresentamos as almas. Por quê? São almas porque ainda não chegou. É o tempo da ressurreição dos corpos glorificados. Então vamos ver outro texto aqui. Apocalipse, capítulo 6, do verso 9. Vamos ver aqui. Apocalipse, do verso 6, do 9 ao 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e por amor do seu testemunho. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó santo e verdadeiro, dominador, não julga e vinga o nosso sangue que habita sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. Foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que havia de ser morto como eles. Então aqui mostra as almas debaixo do altar reivindicando a vingança, falando para Deus: até quando, ó santo e verdadeiro, não vinga o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Então o Senhor deu-lhe vestes brancas para que repousasse, para que completasse o número dos que foram mortos sobre a terra, que as almas no céu, mostrando que ela sobrevive à morte. Então, irmãos, agora vamos explicar por que, quando a pessoa morre, a sua alma vai direto ao céu. A Bíblia, nós encontramos nas Escrituras Sagradas o conceito do estado intermediário. O que é o estado intermediário? É o estado que vai da morte até a ressurreição dos mortos. Esse período é chamado do estado intermediário, em quem as almas, tanto dos santos como dos ímpios, estão vivas. Aqui nós vemos o Senhor Jesus retratando na parábola do rico e do Lázaro, ali em Lucas capítulo 16, os dois estados. E ali, quando nós vemos parábola, propriamente não está falando de uma história, porque diz assim: havia um homem. Quando a Bíblia fala que havia um homem, irmãos, não é somente uma expressão histórica, é literal. Havia um homem. E Lázaro também, que não é um mito. Lázaro não é um mito. E o rico ali também não é um mito, não é uma história contada de algo real. Aí ele ilustrou aquela parábola.
o rico no Hades e Lázaro no seio de Abraão, que é o paraíso. Cristo enfatizou os dois estados pós-morte. Então, não foi qualquer um que fez essa parábola, foi o próprio Cristo. Agora, mas ali era uma história, não, irmão, não era uma história. Que quando a Bíblia fala havia um homem, está se falando daquele homem, não é de um mito, é de alguém que existiu. Então, um estava no paraíso e outro estava no Hades. Então, as almas dos homens, né, elas, dos santos, vai para o paraíso, dos ímpios, vai para o Hades. E outra coisa, irmão, o termo grego que Pedro mostra na sua segunda carta, no capítulo 2, do verso 9, fala ali dos ímpios que morreram, que eles estavam sob castigo. É uma expressão do verbo grego que enfatiza de uma ação continuada, de um castigo que já estão recebido. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos o Hades e nós temos o lago de fogo. O Hades é um inferno provisório e o lago de fogo é o inferno eterno. Então todos que estão no Hades, depois do dia do juízo final, vão ser transferidos para o lago de fogo, que é a segunda morte. Então, e os santos onde estão? Estão no céu. E o que é que vai acontecer com eles então? Então eles vão ficar lá todo o tempo como alma? Não. A Bíblia nos explica. Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Isso daqui é o próprio apóstolo Paulo falando, né? Falando. Olha aqui. Abra sua Bíblia. Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Quem é os que dormem? Os que morreram. Trazer com ele da onde? Do céu, que é onde ele está, conforme nós lemos aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Eles estão no céu. Aqui Tessalonicenses fala que na segunda vinda Cristo vai trazer eles, e cada um daquelas almas, cada um vai pegar o seu próprio corpo. E aí vai ter a ressurreição dos mortos, a ressurreição corporal. E eles vão desfrutar de uma alegria eterna. Mas no estado intermediário, os santos estão desfrutando de uma alegria não eterna, mas de uma alegria incompleta ainda, uma alegria parcial. Os santos estão no céu desfrutando de uma alegria parcial. Agora, eles só terão uma alegria completa, porque qual é a alegria completa? É quando vai juntar corpo e alma. Então, vai ser uma alegria completa. Então, irmão, porque a gente ouve muitos nos funerais presididos pelos anciães e pregando sobre o sono da alma. Isso não é bíblico, irmão. Não é bíblico. Quando fala do sono, está se referindo ao corpo. Ao corpo.
a constituição carnal dos ossos do corpo, porque não está se referindo à alma. A alma, ela sobrevive. E quando nós lemos o Apocalipse, esse texto que eu mostrei, não são textos simbólicos. O apóstolo João está tratando aqui de uma visão, de uma coisa real e verdadeira, irmãos. Então, quando não se lê a Bíblia, irmãos, se comete esses erros grotescos. Então é este ensino para os irmãos, todos nossos queridos irmãos, entender essa parte, que nós não somos uma alma, mas que nós temos uma alma. Fique com Deus, ósculo santo na vossa face.